Eu fico impressionado, às vezes, com a inteligência da chamada sabedoria popular, né? Em uma frase, muitas vezes, a sabedoria popular fala mais do que um artigo, um comentário, né? Às vezes até um programa inteiro, né? Entre isso que a gente já ouviu falar ao longo da vida, tem uma frase que diz o seguinte: pior cego é aquele que não quer ver, né? Não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. Isso é muito comum até no futebol, né? O torcedor que não enxergou que o seu time não foi bem, ele põe a culpa no juiz, ele põe a culpa no gramado, ele fala da falta de sorte, mas ele não vê que o clube muitas vezes não jogou bem, ou seja, ele não quer ver. Na política isso também acontece, né? Por incrível que pareça. Os políticos que normalmente fazem as suas besteiras ao longo da carreira política e são investigados, né, e eventualmente condenados pela justiça, né, eles possuem, às vezes, o dom de iludir os seus apoiadores, né, como se chamam hoje os eleitores, que muitas vezes enxergam esses políticos como vítimas, né, do sistema, etc. O Gedel Vieira Lima é um caso típico, né? Vocês se lembram daquele caso que tiveram até que mandar maquininhas da Caixa Econômica Federal para contar 50 milhões de reais em espécie, 50 milhões encontrados no apartamento dele, distribuídos em várias malas, né? Você pensou ter 50 milhões em casa? É um prêmio da Mega Sena, né? Tanto dinheiro que é. Ele foi condenado, aliás, a família foi condenada, né? Mas ele já está aí solto, livre, leve, solto, tá? Não vê a hora de dar certo a eleição do ex-presidente Lula. Ele volta ao cenário de novo, ele volta a comandar grupos políticos, né? Grupos que se infiltram em estatais e tal, está lá contente. Mas aqui em Limeira tem um caso típico, né? O ex-prefeito Félix, ele é impressionante, né? Pela quarta vez consecutiva, ele tenta iludir os eleitores, se passando por candidato, quando ele não pode. E ontem a Justiça, aliás, ontem divulgou-se que ele, mais uma vez, evidentemente, ele não pode ser candidato devido às suas condenações. O que acontece? Há muita gente que ele tem uma habilidade, né, muito grande de se fazer de coitado. Aliás, os políticos nessa situação sempre se fazem de coitados, né, sempre se fazem de perseguidos, etc. e tal. Mesmo que a Justiça tenha volumes e volumes nos seus processos condenatórios, né? E ele, mais uma vez, faz isso. Quem é que perde com isso? Ele perde? Não, porque ele já sabia que ele não podia ser candidato. Ele não está perdendo absolutamente nada. Mais uma vez, faltando 15 dias para as eleições, a Justiça decide que ele não pode ser candidato. Quem perde com isso, sabe quem é? É Limeira. É Limeira porque até os seus prováveis eleitores, até que eles saibam e que tenham certeza, porque saber às vezes não é tudo, por isso que eu digo, o pior cego é aquele que não quer ver, até que eles acreditem que realmente eles vão, votando nele, estarão perdendo seu voto. Quem perde a oportunidade de receber mais votos são aqueles que podem recebê-los, ou seja, aqueles candidatos que possivelmente estariam representando a nossa cidade se tivessem exatamente parte desses votos. Então ele engana mais uma vez o eleitor, prejudica a cidade, continua condenado, e olha que essa condenação saiu uma semana depois de uma outra que ele recebeu. Essa mais pesada terá que devolver, não vai devolver nunca, é claro, 250 milhões aos cofres públicos aqui de Limeira, no famoso caso da merenda. Ele é um dos políticos mais desprezíveis que eu já vi na face da terra, porque esse dom de iludir, de se fazer de coitado, engana, e no caso dele já está com uma certa longevidade. Isso eu não sei até quando ele vai conseguir enganar tanta gente assim por tanto tempo. Dizem, aliás, que a gente consegue enganar uma pessoa rapidamente, algumas pessoas por algum tempo, mas todas as pessoas o tempo todo é muito difícil. Mas ele tem conseguido isso e tem prejudicado a nossa cidade.